Eu começo agradecendo aqui a Juliana Bonizio, que organizou esse evento, a Ana, que fez para nós o lindo cartaz também, o evento que se chama Nós e os Outros, porque que a espécie humana nunca viveu sozinha. Agradeço também o núcleo da Juliana, o ECO, né, o Núcleo de Estudos da Cultura Contemporânea, e a Universidade Federal do Mato Grosso por ter sediado esse evento virtual, né? Nossa vida anda muito virtual por conta da pandemia. E também agradeço o privilégio de estar aqui junto com o Breno, a Ana Paula, a Suzana e a Juliana, né, que vão falar depois de mim. Nós estamos todos envolvidos na organização de um dossiê que vai sair na revista Estudos de Sociologia da Unesp, dossiê que vai ter o nome Animais e Sociedade, Representações Humanas sobre os Não Humanos e Suas Implicações. Esse dossiê, então, sai no número de dezembro da revista Estudos de Sociologia. E eu sou a professora Márcia da Silva Mazon, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós combinamos que cada um vai falar em torno de 10 minutos e depois a gente abre para questões. Então, já entro direto aqui no meu tema de pesquisa, né, já fazendo, então, o link com o tema proposto para o evento, né, porque a espécie humana nunca viveu sozinha. Talvez nenhuma outra espécie animal esteja tão próxima em termos físicos e afetivos de seres humanos e por tanto tempo como os cachorros, né? E é deles que eu vou falar aqui. Dados do IBGE já mostram que, no caso do Brasil, há mais cachorros do que crianças nos lares, né? E esse também é o título do meu artigo, né? O melhor amigo do homem, afetos e cachorros no Brasil em perspectiva sociológica. Por que, então, estudar, né, os cachorros? Como é proposta de outros pesquisadores, tanto na sociologia quanto na antropologia, a relação dos humanos com outros animais é uma boa oportunidade de compreender a relação própria entre os seres humanos. E eu acrescento aqui estudar essa relação pela chave dos mercados, que é o tema que me interessa, né? Como a relação de humanos e cachorros inaugura, né? Pode ela inaugurar novos objetos de mercado. Então, só para situar inicialmente, né, esse tema de pesquisa, eu faço referência a um artigo que eu escrevi anteriormente, em 2017, na revista Civitas, que foi publicado por mim e Moura, né, e que discute o mercado de rações PET, né. Nesse artigo, nós mostramos que a emergência do mercado de rações PETs, antes dessas rações, os cachorros, em geral, né, comiam restos, né, de comida deixados pela família, né, foi acompanhado por uma troca de sinais na circulação dos cachorros nos mercados, né. Os cachorros que antes eram úteis, né, eram animais de quintal, protegiam a casa, né, e tratados, então, com os restos de comida da família, vão se transformando lentamente em parte do universo afetivo da família, né, isso que hoje a gente chama família multiespécie. Não só eles estão dentro dos lares, como agora a família é quem cuida, né, a família é quem serve os cachorros, né. Isso é, então, o que eu vou olhar mais profundamente nesse artigo que eu estou escrevendo, onde eu vou analisar uma revista, a revista Seleções, né, que foi distribuída aqui no Brasil, principalmente o seu auge é na década de 40 e 60, e que fala, então, dos animais de estimação, né, dos cachorros de estimação. E eles vão ganhar, né, nesses processos, apetrechos e atenção igualada aos humanos, né. Os autores dessa área vão chamar esse processo de antropomorfização, né, que é dar aos cachorros roupa, comida, tratamento dentário, festas, túmulos. Não vou me estender nesse tema, né, mas que são os mesmos dados para os humanos, né. E nesse artigo, então, que eu proponho para a revista Estudos de Sociologia, né, O Melhor Amigo do Homem, eu analiso essa revista, que é uma revista estadunidense, né, famosa no Brasil e no resto do mundo, né, ela foi distribuída
mundialmente, o seu auge entre as décadas de 40 e 60, que é exatamente o período da Segunda Guerra Mundial, e é uma revista que contém uma coluna dedicada a animais, né? Sendo que nela o conteúdo mais frequente são os cachorros, né? A revista, então, Seleções Reader's Digest, né, que é o nome dela em inglês, é uma revista de compilação de outras revistas e livros, e ela traz ali, então, relatos, né, de cachorros, mas não qualquer cachorro, né, são os cachorros de estimação, não qualquer modelo de estima, mas cachorros que frequentam as casas envoltos na privacidade da família, na cama do quarto, no sofá, nas refeições, né? Eu cito exemplos e convido vocês, então, a lerem o artigo para conhecer lá, né? Essa revista Seleções, ela começa a ser distribuída aqui no Brasil nesse período, então, que eu falei, da Segunda Guerra, 1942, e faz parte do projeto político de boa vizinhança dos Estados Unidos e de aproximação com a América Latina, né? Interessante lembrar que o Brasil, nesse momento, não tinha parque gráfico montado no país, né? Havia ainda uma incipiente industrialização, e não havia nenhuma mídia nacional além do rádio, né? Então, o Brasil tinha só jornais locais. Então, as seleções, a revista, ela é impressa, traduzida no ZEUA e chega no Brasil, na América Latina, nos mesmos aviões que transportam o material para os esforços de guerra, né? A intenção, então, com essa publicação é afastar as influências da Alemanha, né, ou do que é chamado no momento os países do eixo, e ao mesmo tempo em que ela serve de estímulo à sociedade de consumo no país, né? Os cachorros são, então, retratados como seres heróicos, né, que salvam humanos ameaçados, né, por outros humanos perigosos. E aqui tem sempre essa oposição, né, entre os estadunidenses bons e alemães e japoneses, né, da guerra como perigosos. E essa seção dedicada aos animais, na maioria dos volumes, ela vem com esse título, que é o título do meu artigo, né, O Melhor Amigo do Homem. Essa expressão, né, ela ficou conhecida porque foi utilizada pelo senador George Vest, senador estadunidense, que fez a defesa, né, de um fazendeiro que buscava justiça contra um vizinho responsável pela morte do seu cão, né? E nessa defesa ele diz: senhores jurados, o melhor amigo do homem pode voltar-se contra ele. Aqueles em quem confiamos podem nos trair. O único amigo desinteressado que nunca é ingrato é o seu cão. Então, os cachorros, né, eles são mobilizados aí como esses mediadores, né, entre o modelo ideal estadunidense e a pacata e selvagem América do Sul. É sempre interessante a gente considerar que essas capas também, né, da revista Seleções no Brasil, elas são sempre preenchidas com florestas, animais selvagens, né, então a vida selvagem da América do Sul, né, essa vida que precisa ser domesticada, né. Então a revista faz uma triangulação entre o ser humano ideal, que é o estadunidense, os cachorros e os sul-americanos, né, eu cito exemplo disso lá no artigo, que precisam e podem, né, e devem ser civilizados. Fazendo aqui uma referência ao Bourdieu, né, a mesma categoria que une, né, os seres humanos, somos todos humanos, lendo a revista, separa, né, hierarquiza, uns são civilizados e outros precisam se deixar civilizar. Então, ter um cachorro de estimação seria uma forma, então, né, de sul-americanos se civilizarem através do tratamento adequado, entre outros, dado aos seus animais de estimação. A revista opera, então, através da chave de peças publicitárias, né, uma vez que projeta essa imagem, né, de cachorros nos lares felizes e preenchidos com os bens de consumo que interessam aos Estados Unidos exportar ao Brasil, né. Essa imagem de cachorros, a partir de um papel moralizante, o qual educa a sociedade sobre como se relacionar com esses animais,
e não só também, né, introduzindo nos lares, como suprimindo o que era considerado formas de tratamento violentas e cruéis aos cachorros. Essa é só uma ideia geral, né, depois a gente pode debater. Passo diretamente, então, a palavra ao Breno, que vai falar na sequência. Agradeço a atenção de vocês. O próximo a falar seria o Breno, mas eu acho que ele está com algum problema de conexão, e eu seria a terceira a falar, então eu tomo a palavra enquanto aguardamos ele resolver o problema que ele está tendo de conexão. Meu nome é Juliana Bonizio, eu sou docente do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da UFMT, e o que eu vou apresentar faz parte do dossiê da revista Estudos de Sociologia, que será publicada nesse ano. O nome do dossiê é Animais e Sociedades, Representações sobre Não-Humanos e Suas Implicações na Contemporaneidade. O meu trabalho em específico vai unir três aspectos, e que tem muito a ver com o que a Márcia falou antes de mim, que são animais, alimentação e classe social. Né? Eu parto da ideia de que há várias espécies, dentre as quais a humana, e a única espécie que cozinha é a humana, embora haja controvérsia sobre isso atualmente, mas até então, de certeza, a única espécie que cozinha é a humana, e essa espécie não cozinha apenas para si mesma, ela cozinha para outras espécies, né? Cozinha para os seus membros e os membros de outros. A comida, ela forma um laço, né? Para se aproximar de espécies. Por isso que há tantos cartazes nos zoológicos, né? Não alimente os animais. A comida é sempre uma forma de atração, de aproximação entre as espécies, mas também um modo de matar, né? Como eu já presenciei o envenenamento de gatos de rua e coisas assim. Além disso, é um grande mercado. Como a Márcia disse, é um mercado crescente, principalmente o mercado especializado para pets, né? Para animais de estimação. E rações especializadas, rações para gatos em ambientes internos, para gatos castrados, ração para problemas renais, ração para filhotes, ração para sênior e assim por diante. Só que cozinhar e comer não são atos biológicos, né? Apenas são ações culturais. E eu escolhi a culinária, então, para analisar a dicotomia criada por humanos para separar a espécie humana das demais espécies. E para complexificar essa análise, eu incluí o viés de classe social nessa discussão. Da mesmo modo que há ricos e pobres, há animais ricos e de ricos, tutelados por ricos, e animais de pobres ou tutelados por pobres ou não tutelados. Além disso, tem a questão da corporalidade, que atravessa esse viés de espécie e de classe. Aí eu trago a questão do corpo gordo e da estigmatização do corpo gordo. Entre os humanos, há uma controvérsia ainda entre várias instituições de saúde se a obesidade é um fator de risco ou uma doença. Nem todas as instituições concordam sobre isso. Entre os animais, o corpo gordo é desejável, desde que seja
do animal de produção ou animal para o corte, mas aos pets não, né? Como mostra um estudo já clássico na área do Kulik sobre obesidade animal, há inúmeras clínicas de emagrecimento e procedimentos estéticos e o crescimento de rações light e diets que faturam valores, né, que transcendem até a nossa imaginação, né, hidroginástica, academia para pet e tudo mais. Nesse texto do Kulik, ele fala de episódios da perda de guarda de cães por estarem obesos, porque a obesidade, nesse caso, seria considerada maus tratos pelos tutores. Já as classes mais ricas, elas não comem qualquer coisa, tampouco seus animais não comeriam a, entre aspas, né, ou como ficou conhecida, rações de supermercado, né? Seriam as rações gourmetizadas também, entre aspas. Ou hoje tem padarias especializadas para animais e marmitarias, né, feitas por especialistas em nutrição animal, porque os filhos, né, de quatro patas não merecem comida industrializada, como os filhos humanos também não merecem comida industrializada. Há cada vez mais uma divulgação por uma alimentação mais natural, e isso atinge a família multiespécie, né? Se a sua criança humana não come comida industrializada, a sua criança de outra espécie também merece uma comida natural. Bom, obesidade e desnutrição, elas não são excludentes, elas caminham lado a lado. Hoje, uma pessoa obesa pode ter carência nutricional. Apesar disso, o presidente atual da República Brasileira afirmou em 19 de setembro de 2019 que não se passa fome no Brasil, pois não se vê pessoas esqueléticas. E para combater a desnutrição, o prefeito de São Paulo, João Dória, propõe a farinata, ou a chamada ração humana, sendo questionado, né, por inúmeras instituições do ramo da saúde e da nutrição, porque oferecer um alimento ultraprocessado às camadas subalternas. Sendo que esse alimento ultraprocessado é praticamente consenso o tão danoso que ele é para a saúde. Mas ele afirma, o prefeito afirma, que pobre tem fome e não hábitos alimentares. O que aproxima, então, da ideia lá cartesiana de que os animais eram autômatos, né? Igual os pobres, não têm hábitos alimentares, não têm cultura, têm apenas fome, eles são restritos ao biológico. É o que a gente pode concluir na interlinha dessas falas. Bom, como cientistas sociais, sabemos que não comemos nutrientes, nós comemos tudo, nosso consumo, ele é revestido de valores culturais. Concluímos, então, da fala dos políticos, que a obesidade reina na periferia e a desnutrição é combatida com ração. Além disso, numa comunidade quilombola, quando ainda era presidenciável, o Bolsonaro afirma que ali, naquela comunidade, não havia miséria, pois o afrodescendente mais leve pesava no mínimo 7 arrobas. Cabe lembrarmos que essa medida, essa unidade de medida, não é usada para humanos, é usada para animais. E ele ainda continua dizendo que não serviria nem para procriação. Outra expressão que não é usada para humanos, né?
A solução que Bolsonaro aponta para acabar com a miséria, que ele até duvida da existência, seria a esterilização dos pobres, apesar da Lei 9.263/1996 proibir qualquer ação coercitiva nesse sentido. Mais uma vez, as espécies se aproximam, desde que indesejadas. Animais de raça, de pedigree, devem procriar, mesmo à custa de muitos sofrimentos nessa procriação para venda, né? De animais de raça, de pedigree, sujeitos à moda. E animais de rua, indesejados, são esterilizados, porque não tem pedigree. Para Bolsonaro, quem não tem condições não deve ter filhos. E isso a gente também vê nos sites de adoção de animais resgatados. Quem não tem condição de arcar com despesas, etc., que não adote um animal, né? Tem formulários imensos que você tem que comprovar que pode castrar, cuidar, que cria uma cisão entre quem tem direito ou não tem direito a ter filhos humanos ou não humanos. Em suma, animais ricos são humanizados ou antropomorfizados. E as pessoas pobres são, por sua vez, animalizadas, né? Um nivela por cima, o outro por baixo, e a cisão entre as espécies, com a superioridade humana, ela permanece, né? Para saber mais sobre essa pesquisa e outras pesquisas, porque acho que somos em 15 autores ao todo no dossiê, aqui estão participando apenas os organizadores, esperamos fazer uma próxima live com os demais convidados. Acessem a revista assim que tiverem disponível e vocês terão acesso a toda a argumentação que agora eu fiz essa pequena apresentação para vocês. Um abraço e passo a palavra na sequência para a Ana, aguardando ainda o retorno do Breno, que por algum motivo que nós desconhecemos, não está aqui. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando esse evento. E aí eu já começo agradecendo a Juliana Bonizzi, ao programa ECO, pela organização e promoção, né, desse momento aqui no qual estamos participando. E agradeço a Juliana também, né, juntamente com a Suzana Costa, pela parceria em permitir que eu e Márcia nos juntássemos, né, à organização desse dossiê, que foi proposto à revista Estudos de Sociologia da Unesp. E aí agradeço também a Malu Chaves Jardim, editora da revista, que nos acolheu e vem nos acolhendo, tirando tão bem, né, as nossas dúvidas. E, por fim, agradeço ao Breno, que também topou se juntar a nós nesse trabalho. E aí, o título da comunicação que eu preparei aqui hoje é O Mercado do Boi Gordo, modernizando técnicas gado e gente, que é também o título do artigo que estará presente no dossiê, que será lançado em dezembro deste ano. E nesse trabalho eu busquei compreender como são constituídos os pressupostos que orientam a busca pela modernização da bovinocultura de corte e de que maneira articulam e desarticulam práticas e relações entre humanos, gado e o ambiente. Então, para tratar dessas questões, foi primeiramente preciso entender, né, o que exatamente seria essa modernização da pecuária no Brasil. E aí o que a gente observa é que desde o final do século XIX, início do século XX, a pecuária brasileira ela passa a ser constituída por iniciativas que visam a sua modernização.
A respeito dessa questão, o que é importante para a discussão aqui é que a adoção dos objetivos modernizadores foi e é vista desde então por determinados agentes públicos e privados como mudanças obrigatórias. Em vista desse panorama, o que se pretende discutir aqui é que a modernização ela não implica apenas na introdução de técnicas onde pretensamente não haveria qualquer uma. Do mesmo modo que não significa a evolução de práticas primitivas ou tradicionais, assim como não consiste na transformação absoluta de técnicas já existentes por outras modernas. Mas trata-se de uma transformação da socialidade entre humanos, bovinos e outros agentes não humanos, que se faz de maneira processual e a partir de conflitos entre diferentes grupos sociais e econômicos que se dedicam à criação animal. Para tratar dessa questão, inicialmente, o projeto ele visava um trabalho de campo, mas quando eu fui fazer uma revisão bibliográfica, lendo principalmente artigos, teses, entrevistas de economistas, zootécnicos, médicos veterinários, agrônomos, eu percebi que essa bibliografia ela já era super interessante de ser analisada. Então, a partir desses trabalhos, desses atores que eu chamei de agentes da modernização, que eu busquei compreender quais são os pressupostos técnicos e econômicos acerca disso que se chama de modernização da pecuária. E aí, essa análise, ela foi realizada a partir de uma discussão tanto com autores vinculados à sociologia econômica, mas também com os chamados estudos das relações entre os humanos e animais, a partir de autores que têm enfoque em trabalhos sobre os processos de modernização de práticas relacionadas à criação animal, como Tim Ingold e a Annette Fink. E aí o meu objetivo foi o de compreender a trajetória rumo à modernização da bovinocultura de corte, enquanto uma proliferação modernista, termo da Annette Fink, e questionar sobre como é formada, de que maneira é estruturada e como articula e desarticula práticas e relações entre humanos e gados em torno das atividades de criação animal. E aí, quando se fala de modernização, em linhas muito gerais, o que se observa é que a bovinocultura de corte, há mais ou menos um século, ela começou a se tornar uma atividade especializada e central, e não mais uma prática econômica acessória e coexistente com outras. Em segundo lugar, essa modernização da pecuária ela se deu através de iniciativas que buscavam tanto a importação de novas raças animais, como de sementes forrageiras para o cultivo de pastagem, e esperava-se com isso garantir a melhor conversão da carne, ou seja, garantir um melhor desempenho do gado. E, além disso, essa modernização consiste também em buscas de inovações e desenvolvimentos tecnológicos nas áreas sanitárias e de manejo dos animais. Entretanto, a modernização da pecuária é também a modernização dos pecuaristas. Então, as técnicas e o manejo dos animais devem vir acompanhadas de um processo de modernização dos pecuaristas, dos trabalhadores, das pessoas implicadas com essa atividade de criação animal. Então, conforme as considerações dos agentes da modernização, é importante que haja uma mudança de atitude por parte daqueles que se dedicam à bovinocultura de corte, de modo que sejam capazes de tomar decisões econômicas que seriam coerentes com a racionalidade capitalista, adotando, portanto, um comportamento mais empresarial. E aí, nesse contexto de modernizar gado, técnicas e gente, o que se observa é que essas transformações, tidas como obrigatórias, pressupõem uma maturidade do novo padrão agrícola, incluindo uma corrida virtual e linear do tradicional ao moderno. E então, outras diferentes práticas desenvolvidas em todas as regiões do país são reduzidas no discurso dos agentes da modernização à alcunha de tradicionais.
E a noção de tradicional aqui mobilizada consiste numa invenção desqualificada do tradicional, definida como não capitalista, menos organizada, mais atrasada, menos formal, de tecnificação precária e realizada por formas não modernas de produção. E, além disso, tais práticas são também identificadas como primitivas, na medida em que seria definida pela inexistência de interferências técnicas no meio e nas características biológicas do próprio animal, de modo que essas outras práticas pecuárias, elas são chamadas também de uma atividade extrativa, né? O que os agentes da modernização dizem é que as pecuárias não modernas, elas deixam o gado no pasto e nada mais fazem. Mas, né, o que é interessante de ser pensado é que o que os agentes da modernização nomeiam como pecuária tradicional seria incomensurável com a experiência vivida e com a relação estabelecida entre bois, gente e outros não humanos em determinados ambientes. E, ao mesmo tempo, observa-se que os agentes da modernização não se interrogam sobre qual o sentido dos valores e das práticas cotidianas dos grupos sociais que se dedicam a essa atividade através de outros modos de vida e de relação com os animais. E aí, então, diante desse desinteresse, vamos dizer assim, né, embora se acredite numa linearidade do tradicional ao moderno, as complexidades em torno da constituição da pecuária moderna se tornam visíveis através do que é nomeado por esses agentes econômicos como uma resistência, entre aspas, do produtor em se modernizar. E chama atenção ainda como esse processo de resistência é discutido como uma resistência incompreensível do criador à moderna zootecnia. Incompreensível por quê? Porque a adoção dessas técnicas e dessas tecnologias levaria a maior lucratividade. Então, por isso, a incompreensão. Mas, conforme podemos compreender, o processo de modernização não se trata só de custos ou de escolhas racionais em direção à lucratividade, mas consiste em transformações no projeto cultural de pessoas e gado. E, portanto, há de fato resistências, mas a despeito da incompreensão apontada pelos agentes da modernização, podemos compreender como uma resistência afirmada, pois, se por um lado os agentes da modernização apontam que o tradicional estaria levando o setor da bovinocultura à morte, por outro lado, esse pensamento nos leva a perguntar se não é esse esforço de modernização que é também homogeneizador que estaria levando à morte práticas e relações diversas entre humanos, gado e o ambiente. Então, a pretensa resistência pode ser compreendida também como uma ação autoafirmativa em manter práticas, sistemas, lógicas e valores que importam, ou seja, uma certa ideia sobre a pecuária e sobre o modo de relação com os animais. E tal transformação, ela implica não apenas, portanto, na superação da antiga indústria extrativa, mas implica na diluição de uma diversidade de técnicas, de intenções econômicas, de interação entre humanos e animais, em outro sistema pautado por índices, orçamentos, tabelas, gráficos e etc. A bovinocultura de corte, conforme os padrões modernizadores, transformou o gado em commodities agrícolas, a partir da orientação instrumental e científica que busca predominantemente os objetivos econômicos e racionais dessa atividade. Aqui, seres vivos são transformados em recursos e são retirados dos seus mundos de vida. E o sistema de criação animal, reduzido nesses índices, organiza e se organiza em torno do mercado futuro do boi gordo. E então, já concluindo, eu cito aqui o Antônio Cândido e uns parceiros do Rio Bonito, que diz que animais e planta não constituem em si alimentos. E aí eu faço uma apropriação dessa afirmação para dizer que o gado e a carne também não se constituem como commodities, mas se constitui como commodities a partir dos esforços e sacrifícios, entre aspas,
né, que são palavras dos agentes da modernização, a fim de promover o desenvolvimento de uma pecuária de elevada produtividade, conforme o próprio entendimento desses agentes. E, então, a pretensão da pecuária moderna de se elevar como sistema produtivo substituidor das práticas tradicionais, no entanto, não se realizou, o que nos torna continuamente dentro do processo de modernização. E esse processo encontra-se, como sempre se encontrou, sob tensão com outros modelos de criação animal que não estão no passado, mas estão no presente. Termino aqui a minha fala, peço um pouco de desculpas pela aceleração, mas, enfim, né, como Juliana e Márcia já disseram, né, esses trabalhos estarão presentes no dossiê, né, que será lançado pela revista Estudos de Sociologia, e aí, né, todos vocês, se tiverem interesse, poderão acessar, e fico aqui também à disposição, né, posteriormente. Obrigada, pessoal. E agora o Breno, né, conseguiu entrar aqui. Eu vou passar a palavra então para o Breno. Alô, alô. Oi, todo mundo me ouvindo? Te ouvindo. Estamos ouvindo, Breno, mas você está congelado. Sim, acho que vocês já perceberam, né? Eu tô com um problema de conexão, acho que tá tendo algum delay, tá travando a minha imagem. Será que a gente poderia tentar parar a câmera também para ver se o Breno consegue uma conexão melhor? Oi, oi, como é que tá? Você melhorou? Tá muito cortado, Breno. Travando, não dá né? para te ouvir. A imagem tá congelando. Tá cortado, Sim. Depois eu queria pedir para a gente tentar mais uma vez. Eu vou tentar me conectar pelo celular para ver se faz alguma diferença, mas enfim, isso nunca tinha me acontecido antes. Estou a ouvir, Breno, desculpa, pelo menos aqui eu estou a ouvir bastante bem, desde que desligámos as câmaras e os microfones. Portanto, se quiseres continuar, se calhar és capaz ainda de transmitir em condições. Certo. Todo mundo concorda? Será que dá para continuar? Sim, vamos tentar. Sim, eu também estou ouvindo. Certo, tudo bem. Então, vamos começar aqui. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu começo saudando os colegas que estão participando aqui desse evento, a Ana Paula, a Márcia, a Suzana, especialmente a professora Juliana, né, que pelo convite, também pela iniciativa, pelo empenho na organização desse evento, tá? Que vem tratar de
uma temática que tem ganhado cada vez mais importância, né, no mundo contemporâneo e que tem se tornado, nos últimos anos, né, um tema muito importante de reflexão para as ciências sociais. E, nesse sentido, né, tá chegando aí, saindo do forno, o dossiê Animais e Sociedades, Representações Humanas sobre os não humanos e suas implicações na contemporaneidade. Mais uma contribuição importante para os estudos dessa área que tem crescido tanto no Brasil. E hoje eu vou tratar aqui, mais especificamente, do tema das políticas públicas e da proteção animal, pensado um pouco a partir do meu contexto de pesquisa no doutorado, com protetores de animais na cidade do Recife. Quando eu iniciei minha pesquisa, né, só para situar um pouco vocês, eu comecei acompanhando um grupo de protetores, né, que a princípio seria um pouco a extensão do meu trabalho do mestrado. Né? No mestrado, o meu trabalho ele tinha como foco o ativismo vegano, e eu comecei a pesquisa do doutorado com o intuito de mostrar uma outra perspectiva, né, de forma mais abrangente, né, esse outro espectro da chamada causa animal, que seria os protetores de animais. No entanto, ao começar a frequentar os eventos, eu conheci algumas pessoas que não estavam tão somente engajadas nessas ações mais tradicionalmente associadas à proteção animal, né, como o resgate de animais de rua, né, como a castração, como a realização de feiras de adoção. Elas lutavam por políticas públicas para animais, né? Então, bom, desculpa, tive mais algum problema aqui. Achei que não tivesse funcionando. Bom, mas acho que vou seguir. Então, o meu objetivo aqui hoje é falar um pouco de como se deu esse processo, né, das reivindicações de demandas por políticas públicas para animais, especificamente no contexto da cidade do Recife. Então, o que eu posso falar é que até o final da década de 2000, né, os grupos de proteção animal do Recife, né, na verdade, eles
desenvolviam ações que eram marcadamente pontuais, né, de caráter mais autônomo e assistência com relação aos animais, né, como uma das autoras que pesquisa no contexto recifense fala, a Maria Helena Carvalho, não havia ainda, nessa época, né, no final dos anos 2000, o reconhecimento social em relação ao problema dos animais de estimação enquanto uma questão pública, né? E para que uma questão ela venha a se tornar pública, primeiro é necessário que haja o reconhecimento coletivo e social do problema enquanto problema, né? Assim como a necessidade de enfrentar esse determinado problema. E nesse sentido, a gente pode indagar, né, como um dado fenômeno, nesse caso a animal, ela se torna objeto de ações públicas, né? E quais fatores foram determinantes nesse processo, né? Porque, no fim das contas, as políticas públicas, então, elas são resultado, né, que a gente vive, né? As ações do ampla, a década de 2000, sentido de tivesse expressar que exatamente dando o sentimento nada até expressar uma ação onde os ativistas e morte desenvolvido pelo CIF em algumas cidades, tá? Fato que boas cidades brasileiras, mas também em Portugal, Breno, não estamos te ouvindo. Breno, não estamos te ouvindo. Breno, nós temos aqui informação que tens o teu microfone desligado. Alô, alô. Ok. Agora sim estamos te ouvindo. Eu retomo de onde eu estava. Sim, pode ser. Bom, então havia um conflito, né, que entre a visão de como o poder público tratava os animais, né, enquanto vetores de doença, né, e essa sensibilidade cada vez mais emergente que situava os animais, né, no lugar que coloca as profissões dela. Então, a partir daqui, vários outros eventos começam a surgir, né? A época das campanhas eleitorais, então surge uma campanha chamada Os Animais Não Voltam, mas Nós Sim, políticas públicas para eles também. Depois tem um outro evento que conseguiu mobilizar uma quantidade significativa de pessoas
e chamado Crueldade Nunca Mais, né? E aqui, basicamente, que eu estou tentando demonstrar é como uma determinada causa ela vai se transformando numa causa pública, né? Que esses movimentos sociais fazem de uma maneira geral, e o que os protetores fizeram na cidade do Recife foi basicamente transformar temas que até então eram considerados privados, né, num problema de moralidade pública, né? Então é um momento em que esse um tema surge, ele passa a ser objeto de discussão na sociedade, mas também o Estado ele passa a ser cobrado para assumir a responsabilidade, né, pelos animais da cidade. Então, a partir de então, né, do final de 2012, início de 2013, a gente começa a ver uma série de movimentos acontecendo. Então, a Secretaria de Direitos Animais ela é criada, a gente começa a perceber alguns ativistas, né, tentando entrar dentro da institucionalidade, né, tentando ocupar espaços públicos a partir via poder legislativo, né, se colocando candidatos a vereadores, a deputados, e dando essa bandeira da causa animal, né? E a partir de então a gente tem a criação de uma série de equipamentos públicos, né? Tem a secretaria, a gente vê as eleições de outros vereadores, né? A gente vê a incorporação da chamada causa animal na agenda de vários políticos, o crescimento do número de projetos de lei, a criação de parques para cachorro, veterinários públicos, e no setor privado a gente também percebe um crescimento da indústria pet, né? Então, cada vez mais pet shops, né? Hospitais, shoppings que se tornam pet friendly, e mais uma série de iniciativas que vêm marcar esse novo momento e esse novo lugar, né, que alguns animais eles têm ocupado na sociedade contemporânea. Então, depois de 2010, né, a gente também começa a ver um bom crescimento dos grupos de proteção animal na cidade, onde também começa a ver muitas dissidências, né? Não só entre os grupos, né? Em um dado momento começam a surgir várias diferenças, né? E divergências de como proceder com relação aos animais que foram retirados das ruas, né? O que é que se deve fazer? A gente deve castrar logo, não deve castrar, e se deve castrar a partir de qual idade, enfim, vários conflitos
surgir, e também conflitos com relação ao poder público, né? Então, tem uma frase muito interessante de uma interlocutora que ela fala: a gente era para dar assistência ao poder público, e não o poder público dar assistência para a gente. Breno, não estamos te ouvindo de novo. Estás-me a ouvir? Deixámos de te ouvir completamente. Juliana, deixámos de ouvir o Breno, porque que seja eu, entretanto, Eu creio que sim, a avançar. Suzana, é melhor passar a sua fala. Agradecemos ao Breno, infelizmente não conseguimos acompanhar todo o raciocínio por essa falha tecnológica. Claro, são questões que nos escapam, são problemas que a tecnologia nos traz, nos pode trazer, não é? Mas pronto, eu antes de mais queria cumprimentar todos os participantes, fazer um agradecimento especial à Juliana, que foi quem congregou toda esta gente e foi quem organizou digamos, esta pequena reunião, não é? Eu também tenho um artigo que será publicado em dezembro próximo na revista Estudos de Sociologia, que espero que ao dossiê que espero que as pessoas venham a abrir, que gostem, porque, na minha opinião, é um dossiê com grande qualidade, é um sintoma de que esta ciência mais interespecífica ganha terreno todos os dias, e é com grande alegria que vejo que sobretudo no Brasil e entre a academia brasileira, é um tema que tem sido muito acarinhado e com francos envolvimentos que me deixa contente e feliz também por colaborar convosco, como é evidente. O meu nome é Susana e eu sou investigadora do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra, em Portugal, e vou, nos próximos 10 minutos, falar-vos um pouco, ainda que muito na generalidade, sobre o trabalho que eu irei apresentar neste mesmo dossiê. Basicamente, o meu trabalho versa sobre um acontecimento recente em Portugal, que foi um incêndio florestal que atingiu 2 abrigos para animais de companhia, do qual resultaram 54 mortes entre cães e gatos, portanto, muito mais cães, 52 cães e 2 gatos,
nessa mesma altura resgataram destes abrigos 110 animais vivos, ainda que em muito mau estado, todos eles necessitaram de cuidados de saúde a posteriori. Este acontecimento inflamou muito as redes sociais e a imprensa, e aquilo que eu fiz, basicamente, com base naquilo que eram as informações que foram sendo veiculadas pelos média e, simultaneamente, pelo Facebook, por duas organizações ligadas à causa animal, que têm páginas e marcam presença e são ativas na rede social Facebook, aquilo que eu fiz foi analisar as informações que eram prestadas na perspectiva de tentar perceber se as pessoas percepcionavam estes acontecimentos como um crime de maus tratos ou se, por outro lado, consideravam que, punham pelo menos a hipótese de que poderíamos estar perante um caso de acumulação de animais, ok? Portanto, de uma desordem mental, por assim dizer. É evidente que não foi nossa, nem minha, nem da Catarina, que é coautora deste artigo, não foi nunca a nossa intenção fazer um diagnóstico de doença mental, não temos habilitações para isso, foi sim perceber até que ponto é que as pessoas poderiam colocar a hipótese de estarmos perante uma situação como essa. Pronto. Nós analisámos publicações de Facebook de duas organizações ligadas à causa animal. Uma delas chama-se precisamente Animal, a outra chama-se IRA, e aquilo que nós verificámos foi precisamente que as publicações do IRA eram publicações muito mais, chamemos-lhe assim, incendiárias, no sentido em que causavam muito impacto no público e, portanto, tinham uma quantidade grande de reações sempre por parte do público seguidor. A Animal, porque é uma ONG que desenvolve trabalho de lobbying junto de organizações estatais e junto do governo, no sentido de se criarem políticas públicas de defesa dos direitos dos animais. Teve, durante este período que foi dado, teve sempre publicações de cariz mais objetivo e portanto, causaram sempre menos impacto no público, tinham sempre um número muito menor de reações. Pronto. Basicamente, aquilo que nós fizemos foi pegar nestas sempre feitas em texto, em formato de texto, partimos estas publicações em frases, portanto, a nossa unidade de significação para a análise foi a frase, fomos partindo estas publicações em frases e fomos categorizando de acordo com uma categorização previamente feita por um autor muito conhecido na área, que é o professor Arnold Arluck, que se tem vindo a dedicar a estudar este fenómeno da acumulação de animais e que basicamente divide as publicações da imprensa ligadas ao tema em 5 categorias distintas, que é o drama, e o drama normalmente relata a acumulação de animais como sendo um crime, claramente um crime, a repulsa, quando as publicações se centram nas condições pouco condignas, digamos assim, das pessoas que padecem desta desordem e das condições que mantêm os animais de companhia, que normalmente são condições muito precárias, não é? Pena, em que a pessoa é descrita como sendo uma pessoa triste, com uma vida difícil e que, portanto, é vista com algum paternalismo, digamos assim. Temos também a indignação, e normalmente isso acontece quando as pessoas são vistas pela comunidade em que se inserem como pessoas altamente de confiança, a quem qualquer um confiaria o seu animal de companhia, e de repente
ela revela-se um doente, uma pessoa capaz de maltratar, okay? E depois temos a categoria humor não no sentido de fazer rir, não é? Mas num humor irónico, não é? Quando as matérias jornalísticas relatam o sucedido com ironia. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Nós pegámos nestas publicações, dividimos em frases, encaixámos as frases nestas categorizámos desta forma, e surgiu toda uma estatística que eu não vou revelar aqui, porque acho que é mais interessante poder ler no papel em dezembro, não é? Quando finalmente sair do dossiê, mas posso-vos dizer que, efetivamente, neste caso em concreto, deste evento, a indignação e o drama, portanto, é tudo muito canalizado para a indignação e para o drama no sentido de crime, não é? Portanto, há uma clara criminalização por parte da opinião pública do que aconteceu. Existe apenas e tão somente uma única menção à possibilidade de se tratar de um problema de acumulação. Mas esta afirmação nem sequer surge como estando associada à desordem mental em si, ok? Não muito surpreendentemente, não posso afirmar que tenha sido uma surpresa para mim, a esmagadora maioria das reações e dos comentários vieram de seguidoras, portanto, membros do sexo feminino, ao contrário dos homens. Numa destas organizações, por exemplo, o número de reações por parte das mulheres é 10 vezes superior ao número de reações por parte de homens. O que é interessante no sentido em que corrobora com aquilo que é a literatura em relação aos movimentos pelos direitos dos animais, que andam muito a par dos movimentos feministas. É interessante por aí, mas não é de todo surpreendente. Pronto. Para finalizar esta questão, não levantando muito o véu, como é evidente, eu gostaria de dizer que, efetivamente, esta desordem mental não está descrita como sendo uma desordem independente pelo guia, pelo manual da Sociedade de Psiquiatria norte-americana. Já existem esforços no sentido de fazer com que esta entidade considere a acumulação de animais como uma desordem independente que necessita de maior análise, no sentido também de alertar as autoridades para a necessidade destas pessoas serem punidas legalmente, sim, mas simultaneamente serem seguidas do ponto de vista psiquiátrico no sentido de não reincidirem no comportamento. Eu devo-vos dizer que os estudos indicam que, na esmagadora maioria dos casos, nós estamos a falar de pessoas que reincidem em praticamente 100% dos casos. Portanto, é grave de vários pontos de vista, é grave, como é evidente, do ponto de vista do animal de companhia, porque é causa de todo sofrimento e de traumas graves que, não raras vezes, impedem que aquele animal de companhia volte a ser adotado por outra família. Okay? Tem custos económicos sérios também, e do ponto de vista da saúde pública é também grave, porque não raras vezes estes animais estão sempre em situação precária, portanto estão em condições onde existe acumulação de lixo, onde raramente são alimentados devidamente, passam sede, passam frio, estão não raras vezes acorrentados, morrem, muitos em grande sofrimento, e são um perigo sob o ponto de vista da saúde pública, porque também não raras vezes são portadores de doenças infecto-contagiosas que podem configurar até zoonoses. Pronto. Não levantando muito mais o véu e terminando aqui a minha questão, recordo a importância de recorrerem para mais ao nosso dossiê da revista Estudos de Sociologia, e que espero que gostem, porque é de facto, no meu entender, uma peça de grande qualidade.
E vou passar a palavra novamente à Juliana, que é quem está aqui a moderar, e agradecendo aos presentes. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram e todos que assistiram e comentaram. Tem uma pergunta até agora que eu vi feita pela Icleia Lime Gomes para Ana Paula. Eu vou ler a pergunta então, tá, Ana? Deixo uma indagação à pesquisadora Ana Paula. Entre os agentes de modernização consultados, teve o testemunho buscado in loco em fazendas nacionais ou locais de melhoramento genético? Aproveito para dizer que, se alguém tiver mais alguma questão, por favor, nos envie. Oi, Cléia. Não teve essa pesquisa. Eu iniciei algumas entrevistas, algum trabalho em loco no final do ano passado. Pretendia continuar esse ano, não foi possível, e eu achei que essas informações ainda estavam muito preliminares para eu poder, de alguma forma, usar. Então, nesse artigo, eu me baseei fundamentalmente ou exclusivamente em fontes documentais. Então, eu li artigos científicos, li teses, li documentos técnicos do BNDES, por exemplo, e a pesquisa foi realizada apenas em cima dessas fontes documentais. E aí, eu me apropriei um pouco de alguns trabalhos antropológicos para eu poder também pensar melhor essa questão, principalmente acerca, né, do que eu chamei de invenção desqualificada do tradicional. Mas para poder compreender os pressupostos econômicos, técnicos em torno da modernização da pecuária, as informações foram todas documentais. Agradeço, Ana. Nós temos vários comentários, mas pergunta propriamente dita, eu acho que foi apenas a da Icleia. Então, eu torno a agradecer aos participantes, ao apoio da editora da revista Estudos de Sociologia, Balu Chaves Jardim, que foi, assim, fundamental para o resultado. E esperamos fazer a segunda parte com os demais pesquisadores. Se não me falha a memória, nós somos em 15 autores, mais uma sessão de artigos livres que compõem a revista, que deve vir ao ar aí nos próximos meses. Agradeço ao programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, que cedeu o espaço, e agradeço ao Walter, do LabTech, que me ensinou a mexer ontem nessa plataforma, e eu mexi de forma meio equivocada, e eu ainda estou aprendendo. E quero avisar a todos que a gravação dessa live estará disponível no nome carinhoso que a gente chama a página do YouTube do ECO, do programa de pós-graduação ECO. Nós chamamos de EcoTube, mas vocês vão encontrar como PPG ECO, né, o canal do YouTube. A gravação que fizemos vai estar disponível lá em breve. Para quem não pôde estar presencialmente conosco, esteja lá, veja lá, assista, faça comentários, faça perguntas, porque esse é um tema crescente, tão crescente que tivemos que unir duas propostas de tão parecidas, submetidas ao mesmo dossiê, né? Tamanha a urgência e emergência de discutir que não estamos sozinhos e basta de pensar apenas em nós mesmos. Agradeço a todos. Alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar?
Eu só quero agradecer também o prazer que foi a gente construir esse dossiê juntos, né? Um prazer imenso. E corroborar o que disse a Juliana, né? O tema é emergente, é urgente, e é interessante que desse dossiê a gente tem outros desdobramentos para os encontros aí da sociologia, da antropologia, para a gente ampliar esse espaço de debate, né? Ele é rico, e a gente está vendo aqui pelas falas quantos caminhos, né, quantos pontos de vista diferentes a gente consegue construir, né? Então foi muito bom, muito prazeroso. Agradeço vocês por essa parceria. Foi ótimo. Vou aproveitar, então, a Márcia, para agradecer também, somente isso, agradecer a nossa parceria e agradecer a todos que estiveram presentes, nos vendo, nos ouvindo, fazendo comentários, e espero que possamos brevemente, né, nos rever, estar juntos, né? Eu ia também aproveitar para agradecer mais uma vez esta parceria, que eu espero que não seja só uma parceria académica, que tem sido bom, tem sido muito saboroso este firmar de laços. E dizer, deixar a sugestão a quem nos está a seguir. Nós aqui deste lado não temos muita noção se está muita gente, se não está muita gente, ou pelo menos eu não tenho, mas independentemente disso, muitos ou poucos, que se tiverem a oportunidade de ir rever a gravação no YouTube, que deixem também sugestões, porque não, para podermos fazer outros eventos deste género. E abordar outros temas também. Eu acho que é sempre bom ouvir aquilo que o público, seja ele académico ou outro, porque a ciência não se faz para a academia, a ciência faz-se para todos e deve estar ao serviço de todos, e do esclarecimento da população em geral. E, portanto, que deixem as vossas sugestões também, porque vamos com toda a certeza, acho que falo em nome de todos, acolhê-las com carinho e faremos de tudo para as concretizar dentro daquilo que é a nossa possibilidade. Gente, então, muito obrigada. Vou desligar a câmera, então, e nos vemos no YouTube, na página do ECO, e no próximo evento que divulgaremos com os outros participantes. E fiquem atentos ao lançamento da revista Estudos de Sociologia. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.